Irmãos e irmãs em Cristo, desde o último domingo, nós estamos refletindo a segunda parte do Evangelho de São Marcos. O Evangelho de São Marcos foi o primeiro evangelho escrito na Bíblia. Se nós formos tratar com palavras bem breves as duas partes do Evangelho de São Marcos, para nós entendermos o que o texto de hoje está dizendo, cada uma das partes do Evangelho de São Marcos procura responder uma pergunta fundamental. Na primeira parte do Evangelho, a pergunta é: quem é Jesus? Segundo o Antigo Testamento, e aí o começo do Evangelho já diz, Jesus é o Filho de Deus. Segundo o Antigo Testamento, o Filho de Deus seria aquele que iria curar e ensinar aquilo que Deus desejava à humanidade. Então, na primeira parte do Evangelho de São Marcos, Jesus, para provar, para mostrar que é o Filho de Deus, ele ensina e cura. Ensina e cura. E depois Pedro desvenda aquilo que nós chamamos de segredo messiânico. Pedro desvenda quem é Jesus. Pedro diz: tu és o Filho de Deus. Então nós vamos para a segunda parte do Evangelho de São Marcos, que começou no capítulo 8 do próprio Evangelho de São Marcos. Hoje nós estamos no capítulo 9. Na segunda parte nós temos a seguinte pergunta: que tipo de Deus que é Jesus? Que tipo de Filho de Deus que é Jesus? O que significa ser Filho de Deus? Então Jesus no próprio Evangelho diz: eu sou um Filho de Deus diferente daquilo que as pessoas esperavam. As pessoas esperavam um Filho de Deus que seria uma grande potência militar, que iria resolver os conflitos militares e sociais da sociedade, que acabaria com o poder e aquilo que o Império Romano fazia em relação ao mundo todo. Mas Jesus mostra que ele é um Filho de Deus diferente. Jesus mostra que a sua força, ela não é externa, o seu poder, ele não é físico. O seu poder é um poder espiritual. Jesus diz: eu sou o Filho de Deus, que vai sofrer, ser maltratado, que vai morrer na cruz, mas vai ressuscitar depois do terceiro dia. Jesus é um Filho de Deus diferente. Então, desde o capítulo 8, versículo 29, aqueles que forem ler o Evangelho de São Marcos, vão perceber Jesus repetindo inúmeras vezes que ele é o Filho de Deus, mas é um Filho de Deus diferente. Que ele vai sofrer, vai morrer e vai ser crucificado. O Evangelho de hoje está nesse contexto. Jesus indo para Jerusalém e dizendo que ele iria sofrer, ser morto e depois iria ressuscitar após o terceiro dia. E Jesus dizendo aquilo que iria passar-se com eles, os apóstolos discutiam entre eles quem era o maior entre aqueles 12 apóstolos. Então acompanhe o raciocínio do padre, imagine essa situação. Jesus dizendo: eu vou ser morto, eu vou ser crucificado, vão me destruir, vão acabar com a minha vida física. Se você soubesse que você seria morto hoje à noite, daqui a alguns dias, qual seria a sua reação? Jesus dizendo aquilo que iria se passar com ele, aquilo que ele esperava dos apóstolos era companheirismo. No mínimo que os apóstolos acolhessem e o ajudassem naquele momento que, sem dúvida nenhuma, humanamente falando, era um momento de grande conflito, um momento de grande dor para Jesus. Isso Jesus esperava. E o que os apóstolos fizeram? Quem é o maior? Quem é o mais poderoso? Quem de nós é o mais importante? Nós podemos entender esse evangelho a partir de duas perspectivas. Uma perspectiva mais humana e uma perspectiva mais relacionada à teologia, mais relacionada à espiritualidade. Comecemos pela perspectiva mais humana. Jesus seguramente, ele se decepcionou com os apóstolos. Você dizendo que vai sofrer e alguém discutindo quem é o maior. Veja, qual que é uma das tendências do ser humano? E aqui nós podemos encontrar em Jesus, quando nós olhamos para Jesus, Jesus é um modelo perfeito e acabado de ser humano. Aquilo que o ser humano era antes do pecado original, o ser humano na sua integridade original encontra-se em Jesus.
Aquilo que o ser humano deve ser na atualidade, encontra-se em Jesus. Aquilo que o ser humano vai ser na eternidade para sempre, encontra-se em Jesus. Jesus é o modelo, é o protótipo, é o exemplo de ser humano acabado. Como que o ser humano deve ser? Olhe para Jesus e você vai encontrar. Como que era o ser humano antes do pecado e antes da maldade no mundo? Olhe para Jesus e você vai encontrar. Como que será o ser humano na eternidade, sem o pecado e glorificando a Deus? Olhe para Jesus e você vai encontrar. O modelo perfeito de ser humano é Jesus. Então nós temos muito que aprender com ele. Os apóstolos, por sua vez, representam o que é a humanidade decaída e marcada pelo pecado. Veja a tendência humana. Tendências humanas. Comparação. Quem é o melhor? Quem é o maior? Quem que é o mais importante? Quem lê melhor? Quem canta melhor? Quem ensina melhor? Quem tem mais dinheiro? Quem tem mais dons? Quem é mais especial? Quem é mais amado? Querido irmão, querida irmã, toda comparação é uma grande ofensa a Deus, porque nós nos esquecemos que nós somos diferentes. Se você quer ter paz no seu coração, não fique se comparando com o outro. Você é um ser único, irrepetível. Em algumas coisas nós somos melhores, em outras nós não somos tão boas. Então nós já encontramos nos apóstolos um veneno que destrói o coração do ser humano. Comparação e inveja. A inveja e a comparação é um veneno que acaba com o coração do ser humano. Os apóstolos agiram por emoção. Durante a semana eu refletia isso na festa de Nossa Senhora das Dores e vou repetir a reflexão novamente. Os apóstolos, eles agiam por emoção. Qual que é o primeiro princípio de ação humana? É a emoção. Nós, como seres humanos, nós agimos baseados na emoção. Às vezes gritamos, brigamos, reagimos, queremos fazer de forma impulsiva aquilo que nós temos vontade. O ser humano age por emoção. Os apóstolos agiam por emoção, mostraram aquilo que estava no coração deles, aquilo que eles queriam. O ser humano, quando ele avança na sua maturidade, a emoção dá espaço para a racionalidade. O que é racionalidade? A racionalidade é aquilo que é certo. Veja, Jesus como modelo de ser humano. Jesus poderia ter dito para os apóstolos: por que vocês estão discutindo? Eu dizendo que vou morrer e vocês pensando quem é o maior? Estou decepcionado. Onde vocês estão com a cabeça? Jesus poderia brigar. Jesus poderia perder a paciência. E esta é uma das coisas mais comuns entre as pessoas e nos relacionamentos humanos. As pessoas perdem a paciência com muita facilidade. As pessoas vivem com a emoção à flor da pele. Basta um comentário, basta algo que seja um pouco mais crítico e as pessoas já se explodem com muita facilidade. E já se sentem perseguidas, injustiçadas e as pessoas mais prejudicadas do mundo. Veja, Jesus como pessoa extremamente sábia. O que Jesus fez? Jesus, presta atenção no que o padre está dizendo. Jesus ouviu aquilo que os apóstolos estavam falando. Jesus não deixou o problema mal resolvido. Quando eles estavam tranquilos, calmos, depois que eles chegaram no lugar que eles deveriam chegar, Jesus chamou os apóstolos, sentou os apóstolos, sentou junto com eles e perguntou: você que é pai, você que é mãe, você que é educador, uma das maiores qualidades que você pode ter é a arte da pergunta. Saber fazer a pergunta certa. Não brigue, não imponha, não force, faça perguntas. Porque quando nós fazemos perguntas, nós tiramos a pessoa da emoção e levamos a pessoa à racionalidade.
Nós fazemos as pessoas parar de agir por impulso e por emoção humana, e você faz a pessoa refletir e dar um salto naquilo que é o amadurecimento humano. Então Jesus perguntou: senta todo mundo, o que vocês estavam discutindo? Veja, Jesus, além de levar a racionalidade, Jesus levou o ser humano ao mais alto grau da maturidade humana. Jesus levou aqueles apóstolos à consciência. Eles agiam por emoção, Jesus levou-os à razão e por fim levou aqueles apóstolos à consciência. Então eles falaram, nós discutíamos quem é o maior. Jesus novamente poderia ter vindo com uma palavra, brigando, impondo. O que Jesus fez? Jesus pegou uma criança, colocou no meio deles e disse: sejam como ela. O que Jesus estava fazendo? Estava levando os apóstolos a pensar, a refletir, a cair em si. Querido irmão, querida irmã, você não foi criado por Deus violento. Você não foi criado agressivo. Você não foi criado uma pessoa sem paciência. Você não foi criado uma pessoa triste, negativista e cheia de complexos. Isso são coisas que nós vamos adquirindo durante a nossa vida e que nos faz muito mal, que nos prejudica, que sem nós percebermos nós vamos machucando as pessoas que convivem conosco e nós vamos nos tornando pessoas amargas e consecutivamente sozinhas. Jesus quer ajudar você a mudar a sua vida. Existe um momento na nossa vida que nós devemos parar e perceber: alguma coisa pode ser melhor. Eu preciso ser diferente, ir por um caminho melhor. Qual que é um dos maiores sinais de maturidade humana? Sempre querer culpar o outro. Ah, porque o padre é desse jeito. Ah, porque a igreja agora é desse jeito. Ah, porque o papa é desse jeito. Ah, porque fizeram isso na minha infância. Ah, porque o meu pai foi desse jeito. Ah, porque o meu vizinho era daquele jeito. Ah, porque a poluição é desse jeito. Ah, porque vacina é isso. Ah, porque o sapato daquele é daquele jeito. Olha para você. Olha para você. Jesus nos ensina na sua maior capacidade como perfeito homem, perfeito Deus. Deus quer nos levar a um profundo exame de consciência e a uma transformação de vida. Veja o que Jesus fez. Jesus levou os apóstolos a refletir. O padre encerra essa primeira parte da reflexão dizendo: guarde isso no seu coração para sempre. Mesmo que você já saiba isso e já ouviu muitas vezes. Nunca haja por impulso. Nunca haja num momento de nervosismo. Nunca haja num momento que você está sem paciência. Jesus possivelmente ele ficou decepcionado, ele ficou triste. O que ele fez? Esperou chegar em casa. Esperou chegar em casa. Deixou passar. Olha a maturidade, perfeito exemplo de ser humano. Deixou passar. Chegou em casa, senta todo mundo aqui. Aí eles já sabiam que vinha e veio. Senta todo mundo. O que está acontecendo? Veja, sem agressão, com paciência, com sabedoria. O que está acontecendo? E aí Jesus pega a criança, ele veja, quando alguém está nervoso, quando alguém está agressivo, quando alguém está brigando, você não pode continuar no jogo da pessoa e continuar com as emoções. Brigar com uma pessoa que é agressiva e está brigando é a pior coisa. É ferro com ferro. É porco espinho com porco espinho. Só vai ser pior. Você tem que levar a pessoa à racionalidade. Se alguém estiver gritando, se alguém estiver brigando ou agressivo com você, diga apenas o seguinte: desse jeito eu não consigo conversar com você. Quando você estiver melhor eu volto. Pega e sai. Sai. E depois você volta. E aí, está mais tranquilo? Opa, não dá. Daqui a pouco eu volto. Deixa esse processo de racionalidade
e consciência vir à tona. Depois, quando estiver tranquilo, senta, conversa. Lições para a vida. Lição religiosa. Jesus diz: todo mundo vai ficar rei, todo mundo vai ter bens, todo mundo vai ter paz, eu vou ser a pessoa mais bem-sucedida do mundo? Não, Jesus diz: o Filho do Homem vai sofrer, ele vai ser crucificado, mas depois ele vai ressuscitar. O que o padre vai dizer não é negativo, mas querido irmão, querida irmã, a vida aqui na terra é uma vida de dificuldades, a vida aqui na terra é uma vida de cruzes, a vida aqui na terra é uma vida de decepções, a vida aqui na terra é uma vida de retrocesso e de avanço. É uma vida que, se nós esperarmos a perfeição das pessoas, nós não conseguiremos viver com ninguém. A vida aqui na terra é uma vida de cruz. Nós teremos uma vida de perfeição, uma vida de glória, uma vida de paz, uma vida de perfeição, junto com Deus e na eternidade, porque Ele vai ressuscitar depois do terceiro dia. Mas antes disso, nós vamos passar por aquilo que Jesus passou. Por isso que Jesus perguntava aos apóstolos: vocês são capazes de beber o cálice que eu vou beber? Ninguém vai sair desta vida, ninguém, inclusive o senhor e a senhora que agora me escuta, ninguém vai sair desta vida sem beber o cálice de Jesus. Ninguém vai sair desta vida sem carregar a cruz de Jesus. As cruzes são diferentes, os cálices são diferentes, os desafios são diferentes de pessoa para pessoa e de momento para momento da nossa vida. Mas a questão que eu devo fazer a mim, e isso dizia Santa Teresinha, não é se eu sofro, todo mundo vai sofrer, eu sofro bem. O sofrimento me amadurece, o sofrimento me santifica. Querido irmão, querida irmã, peçamos esta graça a Deus. Por isso que nós somos cristãos. A graça de nos parecermos, a graça de nos configurarmos a Jesus. O Padre encerra dizendo, e aqui é o pensamento, a reflexão principal desta homilia: Jesus é o modelo perfeito de ser humano. Jesus não ficou Jesus nem começou, Jesus não ensinou e não reagiu a partir da agressividade, a partir da briga, a partir da violência, da força e da imposição. Jesus foi sábio, esperou, questionou e ensinou com um exemplo muito prático. Que Jesus nos dê a mesma sabedoria que Ele teve. E que Jesus também nos dê esta consciência. Nós chegaremos um dia ao céu. Um dia nós teremos uma vida de paz, de alegria, sem sofrimento nenhum. Mas antes disso nós precisamos beber o cálice do Senhor. Antes disso nós precisamos carregar a nossa cruz. Por isso que é fundamental, jamais deixe a igreja. Jamais deixe a sua fé. Sem Deus você não é nada. Sem Deus você não vai conseguir. Sem Deus você vai perder o caminho. Sem Deus você vai por caminhos que vão lhe machucar e que vão fazer você infeliz. Faça silêncio, reze, se fortaleça em Deus e permita que Deus, através do profundo amor e misericórdia e sabedoria que Ele tem, nos transforme e nos ajude a sermos mais parecidos com Jesus, nosso Senhor.